Oi, oi, Floriguinhos! Sejam bem-vindos novamente ao canal Entre Estantes e Mundos. Antes de tudo, eu queria lembrar vocês a se inscreverem, a deixar o joinha e que eu sempre vou deixar aqui embaixo os links do Instagram do canal. Quem ainda não tá seguindo, lá eu coloco wallpapers de graça, templates para vocês falarem sobre livros. E tem o link na bio E tem o link na bio com marca-páginas grátis que vocês podem baixar e o link da Submarino que vocês podem comprar os livros de vocês. Através desse link, se vocês comprarem, vocês ganham cashback e também me ajudam a ganhar uma porcentagem. Esse link da Submarino eu também sempre vou deixar na descrição dos vídeos. Hoje eu vou falar sobre 5 livros favoritos. Eu não tenho exatamente os 5 livros mais favoritos de todos, mas eu sempre vou falar sobre 5 livros favoritos, porque eu tenho vários. Na verdade, quando eu não gosto de um livro que eu leio, eu geralmente dou, e também na minha cidade tem num café, o Calena Café, uma estantezinha que o nome é Livrou. Lá você deixa um livro e pode pegar um livro. Eu geralmente só deixo, porque os livros que estão lá nenhum me interessou. Mas eu deixei alguns livros lá que eu não gostei depois que eu li. Então, por isso, eu não tenho 5 livros favoritos do que todos os outros. Todos os que eu gosto, eu permaneço com eles. E todos, pra mim, se eu permaneci com eles, é porque significaram alguma coisa pra mim. Então, esses 5 primeiros que eu vou falar hoje é porque foram os primeiros que vieram à minha cabeça quando eu pensei nesse tema. Aqui estão os 5 livros de hoje favoritos. O primeiro favorito é O Pequeno Príncipe. Muita gente já deve ter lido esse livro, muita gente deve ter um exemplar em casa. Esse é a edição especial da editora Geração, ele tem capa dura, ele é todo bonitinho e charmoso. Tem os desenhos originais do autor, tem umas folhas coloridas, ele é muito lindo. Essa edição, inclusive, no final, tem uma breve história do autor deste livro, que é o Antônio. Eu falo que muita gente talvez conheça porque ele é o segundo livro, depois da Bíblia e depois do Alcorão, o segundo livro mais traduzido do mundo. Em uma sinopse muito breve, fala sobre um piloto que desde criança era apaixonado por desenhos, por desenhar, mas sempre que ele desenhava naquele conhecido desenho da cobra que engoliu o elefante, os adultos não entendiam, eles viam um chapéu. Essa criança cresceu, virou um piloto, e esse piloto sofreu um acidente com seu avião e caiu no deserto. Lá ele encontra o Pequeno Príncipe, que tinha saído de seu pequeno planeta até a Terra. E nessa convivência com o piloto perdido, os dois vão discutindo os seus valores, discutindo o que passaram até chegar ali, até encontrarem o sentido da vida. Esse livro está entre os meus primeiros 5 favoritos, porque pelo menos uma vez no ano eu leio ele de novo. Inclusive eu li recentemente. Se vocês gostam do Pequeno Príncipe, eu recomendo que vocês leiam O Retorno do Jovem Príncipe. O autor foi Alejandro Guillermo Rumes, ele é argentino. Eu não sei se ele já faleceu. Tá. Inicialmente ele fez esse livro só para a família e para os conhecidos, mas como eles gostaram muito, ele resolveu publicar, e inclusive até os familiares do autor do Pequeno Príncipe, o Antônio de Saint-Exupéry, falaram sobre esse livro e escreveram o seguinte: este livro nos faz lembrar tudo o que não convém esquecer: o amor, a fraternidade, a educação, a família, os valores, que são os alicerces das sociedades civilizadas e humanas. O livro aborda então o retorno do Pequeno Príncipe à Terra, buscando seu amigo piloto. Semana que vem eu vou falar mais detalhadamente sobre o Pequeno Príncipe e sobre esse livro, mostrando o unboxing. O segundo livro favorito é As Crônicas de Nárnia. Essa edição contém todos os livros juntos, porque As Crônicas de Nárnia são uma série de livros.
São um total de 7 livros dentro da mesma edição. Muitos de nós conhecem o livro por causa do filme As Crônicas de Nárnia da Disney. Eu, inclusive, só fui conhecer no segundo filme das Crônicas de Nárnia, que tem o Príncipe Caspian. Depois de ver esse segundo filme no cinema, eu vi o primeiro, vi que falava sobre o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, e vi o terceiro, que falava sobre a viagem do peregrino da Alvorada. E parece que vai ter uma série da Netflix, não sei se é da Netflix ou é da Amazon, sobre as Crônicas de Nárnia. Eu vou ver. E aí, só depois, eu li o livro. E os livros são muito melhores do que os filmes. Se os filmes já são bons, o livro é melhor ainda. A ordem, na verdade, dos livros das Crônicas de Nárnia não é a que está no sumário. O autor, o C.S. Lewis, ele primeiramente escreveu somente O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é justamente o primeiro filme da Disney. Ele não tinha pensado em fazer uma continuação, mas como fez sucesso, ele resolveu dar continuação à história. Então a ordem correta de escrita do autor seria: em 1950 foi lançado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Em 1951, Príncipe Caspian. Em 1952, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Em 1953, A Cadeira de Prata. Em 1954, O Cavalo e Seu Menino. Em 55, que foi lançado O Sobrinho do Mago, que no sumário e na ordem do volume que tem todos os livros é o primeiro. E em 56, A Última Batalha. A série de livros de Crônicas de Nárnia apresenta jornadas de crianças que possuem algo em comum. Todas descobrem um reino mágico e fantástico chamado Nárnia, onde os animais possuem o dom da fala e seguem o grande leão Aslan. No primeiro livro, O Sobrinho do Mago, descobrimos o surgimento desse mundo e o início do desenvolver desse lugar cheio de encantamentos, passando por reinados triunfantes por 4 dessas crianças, Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia, e por outras jornadas com altos e baixos, conhecendo outros reinos, como dos Telmarinos e da Calormânia, outros reinos desse novo mundo com personagens de príncipes e simples estudantes do nosso mundo. Mas em todas essas jornadas, o grande leão Aslan se faz presente, acompanhando e coordenando essas aventuras. Se vocês quiserem adentrar mais no mundo de Crônicas de Nárnia, eu recomendo 2 livros que falam sobre os significados dos livros de Crônicas de Nárnia. Então, eu recomendo Viva como Narniano, de Joy Rigney, e O que Aprendi em Nárnia, de Douglas Wilson. Os 2 são livros da editora Monergismo. Eles têm Instagram, um site, vocês podem verificar os livros por lá e comprar os 2 juntos. Eu comprei a versão Kindle primeiro, porque na verdade eu primeiramente tinha me interessado do Como Viver como um Narniano. Só que na época que eu queria ainda não tinha um livro físico, então eu comprei logo o Kindle. E aí aproveitando eu comprei o Kindle desse, mas eu pretendo comprar os livros físicos. Assim como O Pequeno Príncipe, as Crônicas de Nárnia eu gosto de ler pelo menos uma vez ao ano. Porque a história é tão boa e tem tantos ensinamentos que a cada vez que eu leio eu aprendo uma coisa nova, eu percebo algo novo na história. O terceiro livro dos meus 5 favoritos é Alice no País das Maravilhas. Assim como as Crônicas de Nárnia, eu primeiro vi o filme da Disney, quando eu era pequena. O filme, eu confesso que eu não gosto tanto. Pra mim, me parece meio sem sentido, meio louco, mas a animação é muito bonita. Tem um ensinamento por trás, mas eu preferi 1000 vezes o livro. 1000 vezes. Essa edição é da Usborne, não sei pronunciar. É a versão original. Tem o livro completo, original do Lewis Carroll. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro da Alice possui uma continuação, que é a Alice através do espelho. Essa edição da Usborne, ela é de pano, tem ilustrações muito lindas. É um livro relativamente com uma diagramação mais infantil. Essa editora costuma publicar livros mais infantis mesmo. Mas a Dark Side Books, ela tem uma versão muito linda também. Se vocês quiserem comprar Alice no País das Maravilhas, eu recomendo essa edição. E a da Dark Side Books. Publicado em 4 de julho de 1865, o livro conta a história de Alice, uma menina curiosa que segue um coelho branco de colete e relógio, mergulhando sem pensar na sua toca.
A protagonista é projetada para um novo mundo, repleto de animais e objetos que falam e se comportam como seres humanos. No País das Maravilhas, Alice se transforma, vive aventuras e é confrontada com o absurdo, o impossível, questionando tudo que aprendeu. A menina acaba fazendo parte de um julgamento sem sentido e sendo condenada à morte pela Rainha de Copas, tirana que mandava cortar a cabeça de todos que a incomodavam. Quando é atacada pelos soldados da rainha, Alice acorda, descobrindo que toda a viagem se tratou de um sonho. É um livro que eu também costumo ler uma vez por ano, assim como As Crônicas de Nárnia e O Pequeno Príncipe, porque tem ensinamentos em cada vírgula do livro. O terceiro livro é O Bosque Selvagem, de Colin Meloy. Fala sobre a Prue, o seu irmãozinho e seu amigo Curtis. A história se passa em Portland, no Oregon. E às margens dessa cidade existe a Floresta Impassável. Ninguém nunca cruzou os limites dessa floresta, ou pelo menos nunca voltou para contar sobre como era esse lugar. E certo dia, quando a Prue está passeando com seu irmãozinho, alguns corvos sequestram o irmãozinho dela e levam ele para essa floresta impassável. E é assim que começa o livro, com a Prue e o seu amigo Curtis indo atrás do seu irmãozinho até o coração da floresta impassável, descobrindo maravilhas e um novo mundo dentro dessa floresta. Existe a continuação desse livro, inclusive eu vou ganhar de aniversário do meu pai. É O Bosque Subterrâneo. Eu espero que quando eu faça a resenha desse livro, eu já... A minha porquinha tá comendo a ração dela. Eu espero que quando eu faça a resenha desse livro, já tenha chegado O Bosque Subterrâneo, que aí eu já trago o unboxing dele e mostro a capa. Não vou poder fazer a resenha do outro também, porque eu não vou ter lido. Geralmente, quando chega uma continuação de um livro que eu tenha, eu gosto de reler o primeiro volume que eu já tenha lido, para adentrar na história de novo, e aí eu leio a continuação. O último livro dos 5 favoritos é O Rouxinol, da Kristin Hannah. É o primeiro livro que eu leio dela e eu fiquei totalmente apaixonada. E me identifiquei muito, porque fala de... Poxa, Samica, para de fazer barulho agora. E eu me identifiquei muito, porque fala de 2 irmãs, e eu tenho uma irmã mais velha, sendo a Viane e a Isabelle. O livro se passa na França em 1939, quando ela é tomada pelos nazistas. Então, durante a guerra, a Viane e a Isabelle, elas se separam, porque uma decide ficar em casa, ela já era casada, tem filhos, então ela fica em casa durante a guerra. E a Isabelle, que era solteira, ela decide ir para a guerra e ajudar. Então é um livro extremamente sensível, que fala de uma narrativa feminina durante a guerra e aborda não só as batalhas dos frontes, mas as batalhas diárias dessas mulheres estando em casa ou estando à frente durante a guerra. Então, mesmo separadas, devido às circunstâncias, devido a ideais diferentes durante todo esse alvoroço, elas têm algo em comum: proteger aqueles que elas amam. Esse livro tocou tanto comigo, foi aquele livro que, ao ponto de chorar muito e não saber mais o significado da existência, que eu não consigo ler de novo, porque eu tenho medo de me decepcionar lendo de novo. Mas eu pretendo ler de novo em outro momento, que eu esteja preparada. Eu citei que foi o primeiro livro que eu li da autora, porque eu sei que ela fez outros livros. O que eu coloquei na minha listinha de desejos foi esse, A Grande Solidão. Eu ainda tô pensando se eu vou comprar a versão Kindle ou a versão física. Como eu gostei muito da autora, talvez eu arrisque no livro físico. Então esses foram os primeiros 5 livros favoritos. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários os 5 livros favoritos de vocês, os primeiros que vocês pensaram, que eu estou curiosa. Não esqueçam de deixar o joinha, sempre quero falar like, não esqueçam de deixar o joinha, se inscreverem no canal se não estão inscritos e seguir no Instagram se já não seguem.